Bem, pessoal, então nós vamos trabalhar hoje psicofarmacologia, né? Lembrando para vocês que na psicofarmacologia nós não iremos nos atentar às questões de farmacocinética, de dosagem, nós iremos nos atentar aos grupos de psicotrópicos, aos psicotrópicos que vão servir para determinadas patologias, para determinados transtornos mentais. Até porque essa questão de farmacocinética, de dosagem, de vida, de medicamento, vocês já viram lá em farmacologia, não foi isso? Então, aqui eu agrupei alguns medicamentos que vão ser direcionados para alguns dos transtornos mentais que nós mais trabalhamos aí dentro da saúde mental. E daí nós começamos com os antipsicóticos, tá? Os antipsicóticos, como o próprio nome diz, ele vai trabalhar a questão de conter os delírios e as alucinações, né? Psicóticos, a gente tira de psicose, e a gente já sabe que psicose é quando o paciente apresenta aí delírios e alucinações. Então, quer dizer que ele vai trabalhar, né, minimizando aí esses quadros de delírios e alucinações, que é o que a gente tem mostrado aqui nesse slide, tá? Aqui, antipsicóticos, eles são medicamentos inibidores das funções psicomotoras, que é a excitação e a agitação. E eles também atenuam nos distúrbios psicóticos, que são os delírios e as alucinações. Então, veja bem, paciente esquizofrênico é um paciente que apresenta agitação constante. Então, é um paciente que ele dificilmente senta, porque ele está sempre agitado, ele está sempre querendo caminhar, ele caminha muito rápido, ele pega um objeto e outro, por isso que a gente tem que ter o cuidado de não deixar muitos objetos expostos, né? Como eu falei para vocês, a questão de no nosso consultório ter apenas o necessário, tá? Então, ele é um paciente sempre agitado. Muitas vezes, quando a gente vai tentar conter um paciente esquizofrênico, ele pode se tornar agressivo porque ele não controla a sua agitação. É tanto que até fazendo uso de antipsicóticos, o paciente, ele senta, mas ele fica, senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta. E também, ele não para as pernas, mesmo usando antipsicóticos, ele sentado, mas as pernas ficam tipo aquele mexendo, tá? Porque não consegue controlar 100%, certo? E falando em 100%, nós temos que saber e orientar para os nossos pacientes e para os familiares de que os psicotrópicos, eles têm um período de até 20 dias para fazer o efeito desejado. Às vezes a família quer que os psicotrópicos, né, os medicamentos controlados, eles sejam iguais aos antibióticos, né? 5, 6, 7 dias a pessoa já está boa, né? Mas, na verdade, não são. A gente tem que dizer isso para o paciente, a gente tem que informar isso para a família, porque eles querem, como todos nós somos imediatistas, então eles querem que os medicamentos também sejam imediatistas. E temos que dizer que os psicotrópicos, eles têm um período de até 20 dias para surtir o efeito desejado. O paciente, ele vai minimizando os sintomas? Vai, né? Porque os medicamentos estão agindo, mas eles não melhoram em uma semana. Os sintomas não vão ser controlados em uma semana, tá bom? Então, a gente tem que falar isso para que o paciente e o familiar não busque outros medicamentos, né? Esteja aí fazendo os erros que a gente viu lá em urgências e emergências, a mudança prematura de medicação, certo?
Então, pessoal, os antipsicóticos, eles são classificados em antipsicóticos típicos e antipsicóticos atípicos. Qual a diferença principal dos típicos para os atípicos? É a questão da duração do medicamento e a questão custo-benefício. Medicamentos típicos, eles são medicamentos que têm uma maior vida. Muitas vezes o paciente toma um comprimido ao dia, 2 comprimidos ao dia, tá? Por quê? Porque ele surte um efeito maior por mais tempo. Ele permanece trabalhando por mais tempo e o custo é bem mais baixo. Os atípicos, eles têm uma vida curta. Então, muitas vezes fazem com que o paciente tome muitos medicamentos durante o dia, 3, 4, 5, além de serem financeiramente mais caros, tá? Então, com relação aos típicos, que são os mais usados, a gente subclassifica em sedativos e incisivos. Os medicamentos os antipsicóticos típicos sedativos, eles irão trabalhar na agitação psicomotora. Eles irão fazer com que o paciente se autocontrole, né? Diminua essa agitação, diminua de estar andando, né? Tenha um maior controle com relação à sua motriz, à sua função motora, tá? Então, o seu principal efeito é sedativo. Aí nós abrimos um parêntese para essa questão de sedação. Essa sedação não é para o paciente ficar em estado de torpor, não é para o paciente ficar parado, é para o paciente se movimentar, porém de forma mais controlada, certo? Veja que o objetivo das instituições extra-hospitalares, né, que são os CAPs, residências terapêuticas, todos aqueles serviços da RAPS que a gente viu, o objetivo é de ressocialização. Então, a gente não pode, e isso é um cuidado de enfermagem, a gente não pode estar fazendo com que o paciente fique sedado a ponto dele não se manifestar, tá? Dele não trabalhar, dele não produzir. Pessoal, só um minuto aqui, viu? Voltando aqui, pessoal. E aí, a gente não pode fazer, né? Isso é um cuidado de enfermagem, fazer com que o paciente fique realmente muito medicado, certo? Então, quando o psiquiatra ele muda a medicação do paciente e a enfermagem deve orientá-lo, né? Orientar a família, deve observar o paciente para que ele diminua essa motricidade, porém, dialogue, ele fique acordado, ele se manifeste, tá? O intuito aqui é só de diminuir essa agitação do ir e vir do paciente esquizofrênico. E aí, nós temos os antipsicóticos típicos incisivos, que aqui eles vão atuar na questão dos delírios e das alucinações, tá? Então, aqui o paciente, fazendo uso desses antipsicóticos, eles irão diminuir os seus delírios, as suas alucinações, eles irão diminuir a questão de ouvir vozes,
a questão de ver pessoas, né, dependendo do delírio que ele esteja desenvolvendo, certo? E daí, eles vão trabalhar os antipsicóticos típicos, tanto na questão do paciente minimizar, né, a sua agitação, quanto na questão do paciente estar alucinando. E eles surtem um efeito muito desejado. Só que a enfermagem, ela tem que estar de olho, eles têm que observar e pedir para o familiar observar essa questão do paciente, mesmo fazendo uso desses medicamentos, ainda se encontrar ativo, ainda se encontrar falando, né, verborreico, ainda se movimentar com mais controle, tá certo? Ele não pode ficar sedado por demais. Então, a enfermagem observa lá quando o paciente está no CAPS e pede para o familiar observar quando esse paciente está em casa. Caso esses medicamentos estejam dopando realmente o paciente, a enfermagem tem aí que levar esse paciente novamente para o psiquiatra para que ele reveja essa medicação, ok? E daí, pessoal, eu trouxe alguns tipos de medicamentos para vocês. Quando vocês forem estudar para a prova, vocês não precisam se tentar decorar, né, esses medicamentos aí, porque aqui eu só trouxe para nossa, digamos, visão geral, né, para o nosso conhecimento geral, tá certo? Então, os de cima são os princípios ativos, como a clorpromazina, e o de baixo são nomes comerciais, tá? Então, os antipsicóticos típicos sedativos. Nós temos a clorpromazina, que é o Amplictil e o Longactil. Nós temos o levormepromazina, que é o Neosine, o Levozine, tá? E outro aí também nos dado no serviço público é o Meleril, certo? E daqui, dos típicos incisivos, um cuidado que nós devemos ter, né, com o mais usado aí, que é o Aldol. O Aldol é o haloperidol. Ele é um medicamento que ele causa um dos efeitos colaterais mais vistos dentre os antipsicóticos, que é a impregnação, né, a famosa impregnação, que na verdade a gente chama de parkinsonismo, né, onde o paciente que faz uso de Aldol, ele vai apresentar, né, tremores nas mãos, ele vai apresentar rigidez muscular, tá? Ele vai ter um aspecto meio robótico quando ele se apresenta, tá certo? Então, outro cuidado da enfermagem deve ter com o paciente que faz uso de Aldol é observar esses efeitos. Se o paciente está tremendo demais, está ficando com uma rigidez muscular muito exagerada, a ponto dele estar meio robô, então a enfermagem ela tem que trabalhar, né, levar esse paciente para o psiquiatra para que ele reveja essas dosagens de medicações dele. E daí nós temos os antipsicóticos atípicos. Nos antipsicóticos atípicos, nós temos aí, né, a risperidona, que ela é uma medicação que é dada, né, dentro do CAPS. Os demais não são, tá? Os demais vêm para atenção secundária por terem o custo muito alto. E aí os efeitos colaterais que nós temos com relação aos antipsicóticos, né? A primeira delas é a reação distônica aguda, que são movimentos espasmódicos na musculatura do pescoço, boca e língua, onde muitas vezes o paciente ele vai desenvolver tics, né? Ele vai desenvolver as manias, porque ele vai sempre apresentar esses mesmos movimentos. Então, daí ele pode ficar com manias, tipo, né, movimentando aí pescoço e boca, tá? Justamente devido ao uso dos antipsicóticos. Geralmente eles ficam com essa apresentação ela é bem visível, e eles manifestam, e aí a população geral, né, considera isso como manias que o paciente desenvolveu. Mas nós iremos saber que isso são efeitos colaterais pelo uso dos antipsicóticos, tá? Então,
por serem movimentos espasmódicos, eles fazem, né? E realmente eles fazem repetidas vezes. Por isso que a população fala na questão deles desenvolverem essa mania aí. E daí nós temos o parkinsonismo medicamentoso, que aqui é o que a gente chama de impregnação. Esse parkinsonismo medicamentoso, ele vem devido ao uso do Aldol, né? Então, todo paciente que usa Aldol, ele vai apresentar parkinsonismo medicamentoso, que são esses tremores nas mãos. Que fala de extremidades, mas a gente é mais visível nas mãos, tá? Principalmente quando as mãos estão em repouso, a mão sem movimento, a mão em cima de uma mesa, então o paciente está lá tremendo, ele andando, as mãos estão tremendo, tá certo? E no caso dele sentado, ele fica lá mexendo as pernas, tá certo? Como às vezes a gente até fica, né, quando está sentado. Quando está ansioso, a gente fica lá mexendo as pernas. Então, isso é o tremor das extremidades. No paciente que faz uso de Aldol, é mais visível nas mãos, certo? A hipertonia, a rigidez muscular, que é quando o corpo do paciente ele fica rígido, né? O paciente fica andando lento, o paciente fica meio robô, tá? E as faces inexpressivas é quando o paciente realmente fica com a face onde a gente não consegue fazer uma leitura dessa face, tá? Onde ele não consegue expressar choro, onde ele não consegue expressar um sorriso. Por quê? Porque há uma rigidez nessas faces. Ok? E nós temos a acatasia. Tá? A acatasia é a inquietação psicomotora, onde, né, o paciente ele vai sentar e ele vai ficar com esse movimento aí do balançar das pernas, tá? E a discinesia tardia. Na discinesia tardia, pessoal, é onde o paciente, muitas vezes, ele fica com uma certa mania de colocar a língua para fora, né, uma protrusão da língua, tá? Porque ele fica nesse movimento de mexer a língua, batendo nas bochechas, e daí a língua, muitas vezes, fica fora, realmente, certo? Então, o processo de salivação aí aumenta demais, tá? E a gente tem que, muitas vezes, controlar o paciente com relação a essa língua protrusa. Isso é com muitos anos de Aldol, né? Mas, infelizmente, o paciente esquizofrênico, ele sempre vai fazer uso de Aldol, sempre vai fazer uso aí de antipsicóticos, porque tem que controlar aí a questão, né, dos delírios e da psicomotricidade. Tranquilo? E daí nós vamos para a classe dos antidepressivos. Nos antidepressivos, nós temos aí, né, trouxe esse slide para vocês, que eu até expliquei essa semana para vocês, quando a gente falou aí do fluxo dos neurotransmissores, né? Então, nós temos aqui, dentre os tipos de depressão, a depressão leve, onde não ocorrem muitas mudanças de vida do paciente, o paciente consegue controlar a doença e manter a sua vida profissional, a sua vida pessoal, ele consegue trabalhar, ele consegue se socializar, tá? Porém, ele toma as medicações, porém, ele vai para as consultas, porém, ele faz as terapias, tá? Ele tem um controle da doença. A depressão moderada ocorre mudanças de vida e auxílio de medicação, tá? Então, aqui nessa depressão moderada, o paciente muitas vezes consegue essa questão de ter uma vida social, ter o seu trabalho, mas volta e meia ele vai se ausentar, tá? Ele vai ter uma crise onde ele vai se ausentar do trabalho, onde ele vai se ausentar da vida social. E a grave, né, a depressão grave, é quando o paciente realmente não mais realiza suas atividades sociais, não tem mais o seu pessoal, porque a doença realmente já tomou de conta e aqui o paciente já não mais reage com relação à doença. Aqui aquele desenho que eu mostrei para vocês, né, com relação ao fluxo dos neurotransmissores. Quando o fluxo dos neurotransmissores está normal, né, e aqui o fluxo dos neurotransmissores ele diminuído. Então, aqui
paciente ele vai apresentar um transtorno mental, né? No nosso caso aqui, a gente está apresentando a depressão, onde há uma diminuição entre os neurotransmissores, né, com relação ao neurônio transmissor e o neurônio receptor. E aqui nós temos o grupo de antidepressivos, tá? Nós agrupamos, né, a literatura, ela agrupa os antidepressivos em 4 grupos. Os antidepressivos tricíclicos, os inibidores da captação do 5-HT e os inibidores da monoaminoxidase e os atípicos. Com relação aos atípicos, é o mesmo fator que a gente viu lá nos antipsicóticos atípicos. A questão da menor vida, né, vida curta, e a questão custo-benefício. Tá? Os demais, eles têm uma vida mais longa e eles vão, o custo é bem menor, tá certo? O que vai diferenciar aqui a questão da prescrição de um deles 3 é o grau da depressão, certo? Então, antidepressivos tricíclicos, eles vão trabalhar no paciente que muitas vezes tem um controle da depressão, tá? Os sintomas são mais amenos, ok? E inibidores da capacitação da 5-HT, eles irão trabalhar no sentido de que o paciente também tem um controle maior, porém, eles irão fazer com que o paciente tenha o seu controle, mas no momento de crises, ele vai estar lá, né, também atuando. E os inibidores da monoaminoxidase, eles irão trabalhar no sentido de que, além dos neurotransmissores estarem baixos, a amina também está baixa, e isso vai causar uma alteração do comportamento, certo? Então, através da clínica, o psiquiatra ele vai conseguir ver qual desses grupos ficará melhor para trabalhar, né, nos sintomas da sintomatologia daquele paciente. E aqui nós temos os efeitos colaterais aí dos antidepressivos, né, todos do grupo, né, os 4 do grupo aí, eles fazem esses mesmos, eles apresentam esses mesmos efeitos colaterais, tá? Que é a questão da sedação, né? Eles realmente irão sedar um paciente, então por isso que nós precisamos ver a questão da família, observar como é que o paciente está em casa, de nós, no CAPS, observarmos como é que esse paciente está lá, se ele realmente está dormindo por demais, se ele está falando de forma mais lenta, tá? Porque isso não traz a questão do objetivo, que é a ressocialização. Pode apresentar convulsões, erupções alérgicas, hipotensão, dissitemias cardíacas, vertigem, ansiedade, náusea e disfunções sexuais. Uma das questões de muitos dos pacientes, homens, deixarem os antidepressivos é justamente por causa dessa disfunção sexual, né? Que ela vem a diminuir aí a libido, e daí isso não traz, né, não é satisfatório para esses pacientes, certo? Principalmente para os pacientes que têm um controle, que é uma depressão leve, né, e que tem um controle com relação à sua própria vida, né, tem uma vida social, tem uma vida pessoal, e daí essa questão da disfunção sexual os fazem muitas vezes abandonar o tratamento. Quando a gente for ver distúrbios sexuais, a gente vai trabalhar mais aí nessa questão medicamentosa. Aqui eu só trouxe, né, para vocês os tipos, né, nomes comerciais e princípios ativos, né, a imipramina, princípio ativo, tofranil, tá? Nome comercial aí, nome comercial é imipramina, princípio ativo aí, imipramina, amitriptilina, nome comercial,
né? Temos aí amitril e triptanol. Então, sempre princípio ativo e nome comercial. Princípio ativo e nome comercial. Aqui dos tricíclicos, aqui da captação do 5-HT, aqui dos inibidores, tá? E aqui, né, dos atípicos, onde a gente viu que é um grupo heterogêneo, que a resposta demora mais tempo, né, porque os atípicos, eles sempre são medicamentos que têm uma ação mais curta, certo? E aqui os nomes comerciais e princípios ativos, só a título de informação para vocês. Ok? Tranquilo com relação aos antidepressivos? E aí nós vamos para o grupo dos ansiolíticos, tá? Trouxe esse nome tranquilizantes, porque antes nós chamávamos, né, antes era conhecido esses medicamentos como tranquilizantes, hoje o senso comum ainda chama de tranquilizantes, porém nós, né, da ciência, chamamos de ansiolíticos, porque eles vão atuar na ansiedade do paciente, por isso que a gente já chama ansiolíticos. E o que é que esses ansiolíticos irão fazer aí com relação às ansiedades, às depressões, tá? Eles vão diminuir a ansiedade, eles irão induzir o sono, fazer um relaxamento muscular e a redução do estado de alerta, tá? Então, veja bem, pessoal, toda pessoa, né, paciente, pessoas com sofrimento psíquico, que fazem uso de ansiolíticos, eles irão apresentar, né, essas características aí. A medicação, ela vai diminuir a ansiedade que o paciente está sentindo, ela vai induzir o sono, por isso que muitas pessoas fazem uso do ansiolítico, né, realmente para dormir. A importância da triagem é justamente quando o paciente está lá. Quando o paciente está lá querendo, dizendo que sempre está com insônia, tá? Então, o que é que ele faz? Ele pede, né, logo a medicação, tá? Então, é onde a gente tem que observar se realmente esse paciente precisa de medicação ou se esse paciente precisa ir para uma terapia. A questão do relaxamento muscular e a questão do estado de alerta, tá? Então, tudo isso aí é sempre diminuído no paciente. Só vim aqui para outro canto, que aqui em casa hoje está um pouquinho difícil. Me desculpem. E daí, pessoal, nós temos que observar que quem aqui já fez uso de bebida alcoólica, sabe que a bebida alcoólica também vai trazer essas características. A diminuição da ansiedade, a indução do sono, o relaxamento muscular e a redução do estado de alerta, né? Porém, a gente sabe, né? A gente poderia pensar, então vamos beber, não vamos fazer uso dos ansiolíticos. Mas, na verdade, a gente não pode fazer essa troca, né? Porque a gente sabe que o uso da bebida alcoólica é por aquele momento, além de trazer outras complicações, né? O uso dos ansiolíticos, eles trazem isso e o uso contínuo faz com que esses sintomas vão sendo amenizados, né? Então, por isso que a gente opta sempre pelo uso dos ansiolíticos, não por estarem bebendo, certo? Porém, pessoal, por que é que eu trouxe esse paralelo para vocês? Porque nós fazermos uso dos ansiolíticos e ingerir bebida alcoólica faz com que muitas vezes o paciente possa entrar em coma alcoólico, possa entrar em coma devido ao uso associado,
dos ansiolíticos com bebida alcoólica. Por isso que nós temos que orientar e alertar para o nosso paciente que, se ele fizer uso de ansiolítico, ele não pode fazer nenhuma ingesta com relação à bebida alcoólica. Se ele fizer uso dos ansiolíticos, não pode ser associado com nenhuma bebida alcoólica, tá certo? Porque veja que é o dobro de tudo isso, tá? Então, o relaxamento muscular vai ser demais, o estado de alerta vai ser demais, e daí o paciente pode entrar em coma, tá? Esse slide é o que eu falo para vocês, a questão, né, da mistura do álcool com os ansiolíticos, tá? E eu trago para a gente também a questão, devido à diminuição do estado de alerta, os pacientes, eles não podem estar dirigindo e não podem trabalhar em máquinas que precisem de uma psicomotricidade, do controle da psicomotricidade, tá certo? Máquinas pesadas, máquinas que exigem a atenção, tá? Porque eles podem sofrer acidentes. Daí a importância lá no prontuário do paciente da profissão e da ocupação, né? Então, digamos que a profissão dele seja motorista e ele trabalha viajando aí, né? Seja caminhoneiro, tá? Então, eles não podem fazer uso dos ansiolíticos, ok? Porque vai induzir o sono, vai diminuir o alerta, né? E daí os acidentes, tá? Em máquinas, em equipamentos que exigem uma atenção maior. Então, isso pode causar acidentes, ok? Então, nós temos que ver essa questão da profissão, né? O psiquiatra, ele sempre vê essa questão da profissão no uso dos ansiolíticos. E nós da enfermagem também temos que ter essa noção aí, né? E essa associação do trabalho com o uso dos ansiolíticos, porque devido à diminuição do estado de alerta e devido à indução de sono, isso pode causar acidentes aí no paciente. Aqui nós temos os medicamentos, né, alguns tipos para vocês. E vamos para os estabilizadores do humor, ok? Aqui, pessoal, nos estabilizadores do humor, nós trabalhamos a questão de medicamentos que vão trabalhar na bipolaridade, tá? Pacientes bipolares, eles têm que fazer uso de estabilizadores do humor para diminuir essa questão da depressão e da fase de depressão e da fase de mania. Porém, quando o paciente é bipolar e ele está na fase depressiva, ele está usando antidepressivos. O paciente saiu da fase de depressão, ele foi para a fase de mania. A família, ela vai achar que o paciente melhorou, que ele agora não precisa mais ir para o CAPS, que ele agora não precisa mais fazer uso dos medicamentos, porque agora ele melhorou. Então, a família tira os medicamentos e esse paciente não volta mais para o CAPS. E daí, quando a gente vai fazer a buscativa e vai saber desse paciente, a família diz, ele está muito bem, ele agora anda demais, ele fala demais, muitas vezes passa dias na rua, volta 2, 3 dias depois, tá? Então, nós temos que orientar essa família que, na verdade, ele não está bem. Ele saiu da fase da depressão, onde ele se isolava, onde ele chorava, onde ele não queria falar, tá? Ele não queria verbalizar, e agora ele está na fase de mania. Então, precisa ser introduzido a medicação dele, os estabilizadores do humor, para ter um controle com relação a essa alegria excessiva que o paciente vai sentir, para que eles tenham um autocontrole com relação a andar demais, porque isso ele pode não ir mais para o trabalho, ele sorrir excessivamente em momentos inapropriados, causar outros estragos aí na vida do paciente, tá certo? Então, nós devemos orientar a família que paciente que é bipolar e entra na fase de mania, ele deve agora fazer uso dos estabilizadores do humor, ok?
Paciente depressivo também faz parte de estabilizador, também faz uso de estabilizadores do humor. Aqui a indicação, né, dos estabilizadores do humor pacientes bipolares, né, principalmente na fase aí de mania e euforia. Aí nós temos 3 tipos básicos, né, de estabilizadores do humor, que é a carbamazepina, tá, o lítio e o tegretol. Tá certo? Nós vamos ver agora cada um deles. Então, nós temos o carbonato de lítio. O carbonato de lítio, ele ainda não é muito trabalhado, porém ele é muito usado, tá? Trabalhado no sentido de algumas outras patologias que ele possa estar interferindo, certo? Ele controla tanto a fase de mania, como controla a fase de depressão do paciente bipolar. Além dele também ser usado em pacientes com diagnóstico de depressão, certo? O carbonato de lítio aqui. Ele é indicado em transtorno bipolar, né, que é o TAB, né? Porém, ele tem algumas contraindicações. A questão da gravidez, questão da lactação, distúrbios renais ou cardíacos graves, tá? Então, paciente que faz uso de carbonato de lítio, a enfermagem, ela precisa ter um controle com ele com relação a problemas renais e a problemas cardíacos, tá? Quem faz uso de carbonato de lítio, o eletrocardiograma não é fiel, certo? Por quê? Porque ele pode induzir, o carbonato de lítio, ele pode induzir a ondas lá no eletrocardiograma devido ao uso do lítio, não a problemas cardíacos, tá certo? Então, fica falsas ondas, T e P, não sei, vocês que estudaram aí com o professor Evaldo Júnior, né, eletrocardiograma, tá certo? Então, ele vai falsear, digamos assim, o eletrocardiograma, tá bom? Então, geralmente, quem tem problemas cardíacos não vai fazer uso aí do carbonato de lítio, tá? Outra coisa também, quem tem problemas de tireoide, não vai fazer uso do carbonato de lítio, por quê? Porque ele induz também a produção aí do aumento do bócio. Então, pacientes que já têm problemas de tireoide não podem fazer uso do lítio porque ele vai induzir aí essa questão hormonal, tá? Do bócio aí da tireoide, certo? Não pode ser usado na gestação nem na lactação, assim como os demais estabilizadores do humor. Por isso, aquilo que eu disse a vocês, a questão da política de redução de danos. Se é uma mulher que já tem transtorno bipolar, que já tem esquizofrenia, certo? Temos que trabalhar aí a questão da política de redução de danos e orientar para que ela não engravide, porque ela não vai poder fazer uso dessas medicações, tá bom? Aqui nós temos alguns tipos comerciais, tá, do carbonato de lítio, porque carbonato de lítio é o princípio ativo, lítio é o princípio ativo, tá? E aqui são comerciais, Carbolite 1, Liliocar, tá? E daí nós temos a carbamazepina. Na carbamazepina, pessoal, ele é usado tanto para bipolaridade, tá? Quanto para anticonvulsivantes. Então, pacientes que têm problemas convulsivos, né, não, ou podem fazer uso da carbamazepina. Porém, nós temos que ver que a epilepsia não é um problema mental. A epilepsia é um problema neurológico. Então, não se deve ser trabalhado no CAPS, ele deve ser trabalhado na estratégia. Aí, quando um paciente que tem epilepsia faz uso de carbamazepina e ele chega lá na estratégia, que não aderiu ao matriciamento, que aqueles profissionais não atendem pacientes de CAPS, porque CAPS tem que ser lá, né?
Tem aquela política que a gente falou, aquela política reducionista que a gente falou no início aí, quando a gente viu o matriciamento, né, quando a gente viu a RAPS. Se esse paciente, desculpe, se esse profissional, né, manda o paciente para o CAPS, lá, esse paciente com epilepsia, ele vai tomar a vaga de um paciente com transtorno mental, né, só para pegar a receita da medicação. Coisa que a estratégia tem a sua função nisso aí, porque não é transtorno mental, e que ele deveria ter passado prescrito a medicação aí para o paciente, tá certo? Então, nós ainda temos que trabalhar, né, dentro da nossa RAPS, com essa questão da epilepsia, que não é paciente nosso, tá? E também, né, a carbamazepina é indicada para bipolaridade. Outra coisa com relação à carbamazepina, certo? É que ele também não vai ser usado aí em pacientes em gestantes, tá? E por último, nós temos aí dos estabilizadores do humor, nós temos aí o ácido valproico, tá? O ácido valproico, ele também é conhecido comercialmente como Depaquene ou Valpac, o Valpaquene, ele atravessa a placenta e é excretado no aleitamento materno, por isso que não deve ser utilizado aí, assim como todos os estabilizadores do humor, nas gestantes e nas mulheres, né, que estão amamentando. O ácido valproico, ele é indicado também na epilepsia, como na bipolaridade, tá certo? Tranquilo, pessoal, com relação a esses grupos? Então, veja. Nós temos aí os antipsicóticos, que eles são usados na epilepsia, desculpe, que eles são usados na esquizofrenia, assim como também são usados nas depressões. Por quê? Porque eles vão atuar tanto nos delírios e nas alucinações do paciente com depressão e do paciente com esquizofrenia, ou qualquer outro transtorno que o paciente apresente alucinações e delírios, vai ser introduzido, né, os antipsicóticos, certo? Especificamente na esquizofrenia, ele é usado não só para os delírios e para as alucinações, mas também para a questão da psicomotricidade. Diminuir aí essa psicomotricidade, certo? Nós temos os antidepressivos, que eles irão atuar aí, né, nas depressões e também em sofrimentos psíquicos, tá certo? Devido aos grupos aí, lembrando que medicamentos atípicos são medicamentos com custo maior e vida menor, tá? Por isso tem que ser mais usados os medicamentos, né? Eles têm que ser mais tomados pelo paciente diariamente. Nós temos os ansiolíticos, um cuidado que nós devemos ter com relação aos ansiolíticos é a questão da associação com bebidas alcoólicas, tá? E nós temos aí os estabilizadores do humor, que temos alguns estabilizadores do humor, como a carbamazepina e o ácido valproico, que são utilizados também para epilepsia, bem como para bipolaridade, tá? E temos que ver a questão de gestantes e as mulheres que estão amamentando, lactantes, né? Não fazerem uso dessas medicações. Por isso que nós, do CAPS, devemos trabalhar aí dentro da política de redução de danos no caso dessas mulheres. Ok, pessoal? Tranquilo? Desculpem os barulhos, tá? E temos que parar o vídeo algumas vezes, tá certo? Então, a gente encerra por aqui a psicofarmacologia, tá? Quarta-feira, a gente trabalha aí a questão dos seminários, né? Voltando aí com os transtornos mentais, tá certo? Quarta e quinta-feira aí, tá bom?